Olá, meus queridos. Aqui quem fala é Juliano Taliati e hoje é com imenso prazer que eu vou trazer aqui a vocês o Jarbas Duque, meu primo, meu irmão, mas não é por isso que ele está aqui sendo entrevistado na primeira entrevista. Ele está aqui, além disso, é claro, isso também é importante, mas principalmente pelo profissional que ele é, grande professor de educação física e tudo. Então, eu convidei ele para fazer uma entrevista aqui e ele topou e até que enfim essa entrevista saiu, né, Java? Se apresenta aí rapidamente. Olá, Juliano. Olá a todos que irão ver esse vídeo. É uma satisfação enorme estar podendo participar desse canal que está sendo um sucesso enorme, né? Eu fico muito satisfeito em ver o sucesso desse canal. Inclusive, eu acompanho praticamente todos os vídeos, eu já assisti. Cada vez que aparece um novo, nós estamos atentos aos vídeos que você vem lançando no seu canal. Então, até aproveito também o momento para te parabenizar pelo excelente trabalho que está sendo realizado no canal Juliano Taliati. Está sendo um canal muito didático. Eu acho que para qualquer pessoa tá fácil de acompanhar os vídeos, de aprender um pouquinho mais sobre os esportes, sobre atividade física, né? E até mesmo para nós profissionais de educação física também está sendo um aprendizado enorme, né? Tanto que eu já até tive a oportunidade de falar isso, eu uso como um aprendizado seus vídeos. E é isso aí. Eu acho que é bola para frente, cada vez melhorando e que o sucesso dele cada dia fique maior. Obrigado, Jarbas. Pessoal, isso aí não é combinado, não. Ele falou de coração mesmo. E assim, para mim é um grande orgulho. Eu estava fazendo esses vídeos, já estava pensando em muito tempo e estar fazendo um canal no YouTube. É um bom tempo mesmo. E aí eu comecei a fazer esses vídeos colocando. Parece que a entrevista é sobre mim, né? Mas já que ele falou, a gente emenda aqui, tá, galera? Exatamente, vamos no No bate-papo. Instagram. E aí, assim, o Jarbas, ele é um cara, quem conhece ele sabe da honestidade dele, principalmente em fazer colocações. Então, assim, se ele elogia, porque realmente ele gostou mesmo. Então, é um traço da personalidade dele, show de bola. Se ele não gostou, ele vai deixar isso claro para você também. Ele não vai virar e vai falar. Então, assim, ele falou comigo, pô, você já pensou em fazer um canal? Pô, tá legal, cara, pô. E aquele lá? Teve vezes até que ele estava lendo o livro de beisebol e ele mandava mensagem. Você falou, e aí, o que é aquilo? Aí é coisa que eu tive que pesquisar também, que eu, né, a gente não é Exatamente, expert. exatamente. Então, pô, obrigado mesmo. É uma honra para mim estar recebendo esse elogio. E, assim, o canal está desenvolvendo, o pessoal está gostando, mas, assim, esse feedback seu para mim é muito importante porque me impulsiona a fazer cada vídeo melhor e com a qualidade que todo mundo que está aí merece, que a gente faz o vídeo para as pessoas, né? E a gente tenta, eu estou tentando diversificar o máximo possível deles, vários esportes, e começando da forma mais didática, para que todo mundo possa estar acompanhando o canal e estar Com entendendo, certeza. aprendendo e trocando conhecimento. Beleza, galera. Vamos lá. Assim, claro, a gente é primo, a diferença de idade, assim, em torno de uns 3 anos e pouco e tal, então eu conheço o Jarbas há muito tempo. Quando você é criança, né? E ele tinha ali por volta de 10 anos de idade, eu tinha 6 anos e pouco. Então, isso é uma diferença grande e tal. Eu gosto muito de fazer, eu sei fazer muitas coisas com o lado esquerdo do corpo. Tenho certeza disso, depois entrando na educação física, muito por conta dele, que ele é canhoto. Então, por exemplo, eu consigo escrever com a mão esquerda, minha letra com a direita é uma porcaria, com a esquerda também, então não tem jeito. Eu chuto muito com a perna esquerda, eu gosto de chutar, sempre chutei, até arremessar a bola também dos esportes e tal. Então, acho que isso muito vem visualizando você também, a gente competindo, fazendo muitas coisas ali, você Sim. aprende isso. Então, é uma parte muito importante também. Vamos lá. Vamos começar de uma forma mais cronológica. Cara, assim, você gosta de esportes desde de criança, né? Sim, sim. Isso aí é algo que, como você disse, né? A gente, por sermos primos, né? Fomos criados praticamente juntos, né? Você Sim. conhece bem essa história, né? Então a gente vai passando para as outras pessoas.
Eu sempre gostei de esportes. Foi algo na minha vida que eu lembro desde pequeno mesmo, 6, 7, 8, 9 anos, eu já acompanhava esportes dentro das possibilidades. A gente não tinha essa gama de informações que a gente tem hoje, né? A TV quase não passava esporte nenhum, a não ser o futebol, né? Era raríssimo alguma outra modalidade esportiva na TV, fora o futebol, mas mesmo assim eu sempre procurava acompanhar revistas, jornais, qualquer programa que passava, qualquer esporte, modalidade esportiva. Eu lembro, eu com 7, 8 anos, passava um jogo de basquete, de vôlei, corrida de São Silvestre. Eu fazia questão de sentar na TV para acompanhar todos esses esportes. E até mesmo a prática, né? Lógico que o futebol sempre foi o carro-chefe, né? A gente, até por influência familiar, influência dos amigos, até mesmo pela massificação do futebol, sempre praticamos, né, o futebol, mas as outras modalidades também, né? Até quando a gente era criança, a gente fazia da nossa rua, né? Há pouco tempo atrás, num vídeo, você até contou essa história, que nós morávamos numa rua sem saída, uma rua de terra, o que facilitava a prática esportiva, né? E ali a gente, além do futebol, que era diário, né? A gente montava quadra de vôlei, a gente tinha a nossa rede, a nossa bola, nós construímos tabela de basquete, ali a gente praticava um basquete adaptado também, né? Com vergalhão, com um pedaço de madeirite para fazer a tabela, e nós tínhamos isso, sem contar as demais brincadeiras e tal. Então o esporte sempre foi muito presente em minha vida. Eu lembro, assim, bem criança ainda, e você ali, né, claro, mais velho, mas, assim, eu lembro de um livro do Antônio Lopes que você tinha, mesmo antes de você entrar na educação Sim, física em si, você tinha vários livros já de futebol, e aquilo me atraía, exatamente. já atraía desde cedo também. Eu também sempre gostei muito. Exatamente. E aí eu me lembro de você mostrando, aí eu lembro você falando, aqui esse livro, aí ele fala que não pode tomar gol de bola parada. Isso era lá nos anos 80, a gente era bem criança, eu não esqueço disso. Era um quarto que tinha ali, aí você tinha uma foto assim, que tinha vários rostos, assim, que os retratos tinham mais antigos, né? Que tinham Isso, 5 ou 6 rostos, isso. assim, e tinha ali alguns livros já. E, assim, quem conhece o Java sabe, mas quem não conhece, cara, não existe ninguém mais organizado. E eu falo isso direto, principalmente nos vídeos de mentalidade esportiva. Alguns vídeos que a gente tem feito, eu tenho elogiado o trabalho de vocês na Secretaria de Esportes, um time é muito bom, né? E já falei do ranking das corridas rústicas lá no Mentalidade Esportiva, que é o outro canal, que eu faço com o Andrew e o Michael, que é um canal bem legal também. E não tem ninguém mais. O Java montava campeonatos de botão assim sensacionais e de volta. Teve campeonato que nunca acabou, né, cara? Tanto jogo que a gente teve. 33 equipes, turno e retorno. Acabou o campeonato assim no meio, não foi declarado. Aquilo ali acabou que no final a gente deu uma CBF-zada ali e não terminou esse campeonato. Então, isso demonstra, né? Isso demonstra que a educação física, de uma certa maneira, ela já estava presente na nossa vida muito antes do curso de educação física, de entrar na faculdade de educação física. A organização esportiva que a gente fazia, né? Nos campeonatos de botão, nos campeonatos que a gente fazia na rua, nas modalidades que a gente organizava, né? Então, isso sempre teve presente e acabou encaminhando para a futura faculdade. Isso aí, cara. Agora eu vou entrar nessa pergunta. Quando que deu aquele estalo em você que você sabia que você ia fazer educação física? Teve algum momento específico assim que você visualizou isso? Ou foi algo natural? Olha, Juliana,
Eu acho que foi algo natural, sabe? Eu não lembro de um momento assim, até porque quando a gente é criança, adolescente, você pensa em várias vertentes, né? Ah, quero ser médico, um momento fala, pô, engenharia bacana, outro momento você pensa em outras profissões. Só que, como eu disse, eu sempre fui muito envolvido com o esporte. E eu tive uma educação física escolar excelente no Colégio Tiradentes, né? Quando eu fui para o Colégio Tiradentes na sexta série, foi uma revolução enorme em relação à educação física. É, Era uma escola que a educação física era muito forte, a formação de equipes para as disputas escolares era muito forte, tanto que nós tínhamos, fora a aula de educação física, nós tínhamos treinamento das modalidades, né? E eu sempre, como gostei, eu treinava várias. Estava sempre presente, ou jogando bem ou não jogando, eu sempre estava ali no meio, né? Então, assim, eu acho que isso foi muito importante nessa escolha. Como eu te disse, eu não vi um momento específico que eu tenha decidido. Eu acho que foi algo natural. Quando foi chegando o momento do vestibular, era aquilo que eu queria, né? E não tive dificuldade em relação a essa escolha. Como você estava até lembrando, até os livros, muito antes de eu pensar em entrar na Faculdade de Educação Física, eu já tinha vários livros. Você lembrou desse futebol, mas eu tinha uns 3 de futebol, eu tinha de vôlei, tinha de basquete. Isso tudo antes de eu pensar em entrar na Faculdade de Educação Física. Então, eu acho que, de uma certa forma, foi um caminho bem natural. Sim, eu lembrei desse, que esse me impactou mais ali na Sim. época e tudo. Então, aí eu lembrei dessa fala, né? Que tem muita coisa que acontece, mas essa fala, por exemplo, nunca mais saiu da minha cabeça. E como é que foi o seu curso, cara? Como é que foi o seu curso de Educação Física? Que ano que você entrou? Como foi ele lá dentro? Profissionais que te marcaram? Como é que foi, cara? Conta essa história aí pra gente já. Então, eu entrei na Faculdade de Educação Física em 92, né? No início de 92 eu entrei na Faculdade de Educação Física, fiquei até o final de 95, né? Foi algo, como que eu posso dizer? Foi até surpresa para mim, foi muito além do que eu imaginava que poderia ser um curso de Educação Física. Eu acho que todos são até pegos de surpresa em relação a isso. Como eu disse, ainda mais antes, em outros tempos, onde a gente não tinha quantidade de informações que nós temos hoje, né? Sempre aquele negócio, né? Curso de Educação Física, eu vou jogar bola, eu vou nadar, eu vou praticar esportes o dia inteiro. E nós, a hora que nós entramos na Faculdade de Educação Física, a gente vê que não é esse caminho. E eu sempre gostei muito de estudar, gostei de conhecer coisas novas, e isso foi algo que me atraiu muito, principalmente as disciplinas não práticas. Apesar da gente adorar uma prática, eu sempre gostei muito das disciplinas não práticas, né? A hora que a gente saía da FAEFID, por exemplo, né? As demais disciplinas. Então foi algo que eu soube aproveitar da melhor maneira possível. Embora, assim, eu como me cobro muito, eu até gostaria de ter aproveitado mais, sugado mais conhecimento, aproveitado mais projetos e outras coisas que a faculdade proporcionava, mas ao mesmo tempo eu soube buscar esse conhecimento, aproveitar, tanto que eu fui monitor durante 4 períodos, 2 de basquete, 2 de futebol, estive envolvido em alguns projetos, grupos de estudo. Então, assim, eu acho que foi algo que deixa boas lembranças, onde eu soube aproveitar aquele tempo ali. E é isso aí, eu acho que, ao mesmo tempo, como eu disse, eu acho que eu poderia ter aproveitado um pouquinho mais, e isso também é uma cobrança que a gente sempre tem que se fazer, né? Dar esse feedback para nós mesmos,
para procurar sempre melhorar em todas as situações. Assim, pegando também as perguntas que eu faço, os ganchos, algumas respostas suas, por exemplo, eu me lembro que eu ainda não tinha entrado no curso e tal, fui entrar depois, e para mim, tipo de coisa assim, não era muito novidade, até porque várias vezes eu cheguei aí lá ali na FAIFIT com você, bem antes também de eu estar fazendo educação física. Então, por exemplo, lá no primeiro período de educação física, quando entrei, eu já entrei eu já sabia como seria o curso, até pelo contato que eu sempre tive com você. Então, eu sabia as disciplinas que teria e tal, eu sabia lógico, lá dentro você vai aprendendo muita coisa, você vai abrindo a sua cabeça. E igual eu costumo falar, pessoal, você que vai fazer o curso de educação física, pelo menos 80% do curso ele é teórico, ele não é prático. Porque as próprias matérias práticas, elas também têm as partes teóricas. Então, e é um curso tão abrangente, né, que você estuda na FAIFIT, mas eu creio que seja o único curso da universidade que você estuda em todos os lugares. Você roda todos os setores da universidade. Aí, de vez em quando, tem que ouvir algumas piadinhas, né? Mas é por ignorância até dessas pessoas, eles não saberem quanto que a gente estudava ali dentro e tem que continuar estudando, se aperfeiçoando sempre, porque não pode ficar parado, né? Aí, mas assim, você fez monitoria, você já estava lá dentro e tal, mas já na época da faculdade você também aí começa a contar a sua carreira trabalhando, porque dentro da faculdade, antes de formar mesmo, você já dava aula, né? Sim. Eu comecei a trabalhar no segundo período. No segundo período foi minha primeira oportunidade de trabalho. Foi num projeto que a ABB tinha. Eu fiquei lá no segundo semestre de 92 e o primeiro semestre de 93. Em 94, eu comecei a trabalhar numa escolinha de futebol, que era no antigo Instituto Educacional Allan Kardec, que era uma escola excelente, né? Hoje, infelizmente, ela não existe. Ali eu fiquei 4 anos. Então, assim, foram momentos que eu trabalhei antes de formar. E todas as oportunidades que tinham de trabalho, de estágios, de arbitragem, todo esse tipo de coisa, meu nome estava lá. Qualquer oportunidade que surgia, eu procurava abraçar. Até porque eu sempre pensei, eu sempre falei com todos que têm interesse de fazer educação física, ex-atletas, ex-alunos. Hoje, né, o tempo vai passando. Hoje eu tenho vários ex-alunos que são colegas de profissão, são profissionais de educação física. Então, que aproveite as oportunidades. Eu lembro na minha primeira semana de faculdade, as aulas começaram na segunda-feira, na terça-feira, em uma aula, passaram a lista para quem queria trabalhar num domingo esportivo, no antigo Colégio João Paulo. Eu fui e coloquei meu nome. Sabe? Aí no domingo foi de 7 às 15 horas, fiquei o dia todo trabalhando, arbitragem de futebol, arbitragem de tênis de mesa, participei de lazer nesse dia, e assim foram as outras situações. Né? O que ia aparecendo, eu ia abraçando. Eu acho importante, porque é ali que você vai escrevendo a sua história, é ali que você vai fazendo a sua experiência. O que eu sempre digo, é ali que você vai colocando a sua cara para as pessoas te conhecerem. Né? Como você disse, dos meus 4 anos de faculdade, 3 anos e meio eu já estava trabalhando. Né? Já procurava abraçar essas oportunidades. E isso acaba, de uma certa forma, você começa a escrever a sua história, começa a escrever a sua carreira e as oportunidades dali para frente começam a aparecer. Isso é fundamental. Eu lembro que você sempre estava viajando, tinha os jogos escolares, você também ia apitar, tudo que tinha oportunidade, assim, você estava dentro. Na minha época, cara, infelizmente, tiveram poucas competições em termos os cursos, assim, né?
interperíodo tinha, mas não tinha ali os jogos universitários, não teve nenhum, Isso, cara. Nos anos todos que eu estudei, não teve eu dei nenhum. essa sorte. Os meus 4 anos, a Tiveram, eu competição cheguei aconteceu. até. 92 foi até Eu, o retorno dos Jogos Universitários. Ele tinha ficado também um bom tempo parado e o ano que eu entrei foi o retorno dele. Aí eu acho que deve ter parado no ano que eu entrei e depois voltou no ano que eu saí, Quando você porque eu não saiu. peguei. Bom, sacanagem. Mas, É. assim, é bem legal. Eu digo isso que eu lembro também de ver alguns jogos, algumas situações assim. Você me chamava, vamos lá, tem um jogo e tal. Lembro daquele jogo no Granby, que você sofreu uma marcação cerrada, né? Foi. Um jogador difícil, né? Um zagueiro Que dificílimo. jogador, mas o cara lendo o livro e marcando já. O cara não lia, ele lia pra caramba. Aquele ali. Eu lembrei dessa história agora, eu vou falar com ele. Boa Foi lembrança, boa engraçado, lembrança. foi boa. Exatamente. E já, você tem uma passagem, cara, também no futebol profissional, cara. Conta aí pro pessoal que às vezes não sabe aí. Conta aí pra gente, faz um histórico aí da sua passagem. Então, Juliana, vai até pegar um pouquinho do gancho do que eu acabei de contar, né? De você aproveitar as oportunidades, de você sempre colocar a sua cara onde sempre muito importante, sempre lembrar com muita honestidade, com muita ética, sem querer passar por cima dos outros, né? É, isso é muito importante para você conseguir. Em relação ao futebol profissional, foi algo que eu comecei a preparar lá atrás. Quando você entra na faculdade de educação física, você sempre tem áreas de interesse, né? E eu tinha 2 áreas que sempre me interessaram muito, que era educação física escolar, até por ter tido uma educação física escolar de qualidade, né? Até você perguntou antes, se eu tive alguma referência. Eu tive um excelente professor na escola, que foi o professor Tadeu Henriques, né? Até porque ele vai entrar nessa história do futebol também. Um professor que sempre também acabou instigando isso dentro de mim, da educação física, pela maneira que ele trabalhava, pelo prazer que ele tinha, pela satisfação que ele tinha de dar aula, de dar os treinos, de montar as equipes. Isso também foi passando para mim, Que né? pessoa E a minha, incrível, né? Só sem para eu dúvida, também sem quero dúvida, uma dar. pessoa Poxa, pessoa fantástica, um ser humano da fantástica, melhor qualidade. sensacional. Grande profissional, mas acima de tudo, um ser humano assim da melhor qualidade. O sujeito que puder fazer para ser útil para os outros, tá ali esse Só ser humano, né? agrega, exatamente. Então, em relação ao futebol, foi exatamente isso. Aí e além eu estava falando da educação física escolar, outra vertente também que sempre me chamou a atenção foi do treinamento esportivo. E o futebol principalmente, né? E o futebol principalmente e a preparação física principalmente. Sempre gostei muito do treinamento esportivo, estudei muito treinamento esportivo, fisiologia. Então foi algo que sempre me chamou a atenção. E futebol profissional, na hora que você está dentro da faculdade, você acha que é algo muito longe de você. E é uma história interessante que eu estava dizendo. Eu formei no sábado, a minha colação de grau foi no sábado, dia 6 de fevereiro de 96. E na segunda-feira eu recebi um telefonema do Tadeu, do professor Tadeu, que trabalhava na época no Tupi como preparador físico. E assim, assim que você forma, acabou a sua colação de grau, né? Aquele momento ali, você fala, opa, agora eu sou profissional de educação física, agora eu sou um professor de educação física. Embora eu já trabalhava lá em escolinha e tal, mas você fala, opa, agora eu preciso de algo maior, agora eu preciso expandir. Aí você fala, e agora? A partir de amanhã eu não estou na faculdade mais, agora eu tenho que dar meus pulos. E o que aconteceu? Na segunda-feira eu recebi esse telefonema do Tadeu me perguntando se eu tinha interesse de trabalhar no Tupi como preparador físico. Pô, eu nem acreditei, né? Parecia pegadinha, algo que eu tinha acabado de formar, que era um dos meus objetivos,
E 2 dias depois eu tinha sido convidado. Aí na terça-feira eu fui conversar com o Tadeu, com o Tupi, no caso com a diretoria do Tupi, com o pessoal da comissão técnica, e ali na terça-feira nós já acertamos. Naquela época tinha 2 preparadores físicos, que era o Tadeu e o Luiz Cláudio Rodrigues, né? Eram os preparadores físicos, trabalhavam com o júnior, hoje sub-20, né? Na época juniores, e com o profissional. E o Tadeu estava para sair por causa de um outro concurso que ele tinha feito na prefeitura e estava para ser chamado, e o Luiz Cláudio ainda estava terminando a faculdade. Então eu fui convidado para auxiliar os dois. Mas o que aconteceu? Logo depois disso, o Tadeu saiu porque ele foi para o segundo cargo na prefeitura. Aí eu assumi a equipe de juniores, que foi uma excelente equipe, uma equipe onde teve Léo Devani, né, jogador do Palmeiras, Flamengo, Goiás, Curitiba, Elivelton, foi goleiro do Vasco na época do Romário, Alex, lateral do Vasco, e vários que passaram por clubes grandes e que profissionalizaram. Um dia eu estava fazendo a conta, olhando a listagem assim, 17 jogadores daquele elenco se tornaram jogadores profissionais. Caramba. Então, assim, coisas que hoje a gente não vê no nosso futebol. Né? Hoje a gente não vê no futebol de Juiz de Fora. Você pegar a equipe do Tupi hoje, raramente você vai achar um jogador de Juiz de Fora. Então, enfim, mas voltando, aí eu peguei essa equipe, né? Fui trabalhar como preparador físico dessa equipe. Fizemos uma campanha sensacional no Campeonato Mineiro. Ficamos em 4º lugar, atrás do Atlético, Cruzeiro e América. Sendo que naquele ano de 1996, essas 3 equipes tinham sido as 3 primeiras colocadas na Copa São Paulo. O América Mineiro tinha sido campeão, o Cruzeiro vice-campeão e o Atlético em 3º lugar. Então nós ficamos atrás das 3 melhores equipes sub-20 daquele ano, no Brasil, né? Porque naquela época a Copa São Paulo era o Campeonato Brasileiro de sub-20, né? De juniores. Hoje ainda nós temos Copa do Brasil, temos Campeonato Brasileiro, mas naquela época não, era só a Copa São Paulo que era o mais importante. E aquilo ali, queira ou não, toda vez que você está inserido num grupo que dá certo, que tem resultados, que tem vitórias, você também sobe junto com eles. E foi o que aconteceu. O meu trabalho chamou muita atenção, né? Aí, numa troca de treinador no profissional do Tupi, o Ricardo Estrade, que faleceu até agora há pouco tempo, ele assumiu e ele gostou do meu trabalho e levou para trabalhar junto com o Luiz Cláudio no profissional. E assim foi. Nós fizemos, hoje é até comum nas equipes, hoje não tem mais o preparador físico. Nas equipes hoje tem equipe de preparação física. E eu e o Luiz Cláudio nos tornamos essa equipe, de uma certa forma, criamos a equipe de preparação física, onde todos os trabalhos, todo o planejamento a gente sentava para programar, para analisar tudo aquilo ali, e assim foi o trabalho onde nós fizemos grandes campanhas no profissional, em 97, na Série C, que se o regulamento fosse como é hoje, subindo 4, nós tínhamos subido naquele ano, né? Foi uma campanha maravilhosa. Chegamos a alguns resultados históricos, né? Como foi a vitória em cima do Avaí aqui em Juiz de Fora por 8-1. Isso, mais 3 bolas na trave, eu gosto de lembrar disso. Aí, foi 8-1 e 3 bolas na trave. Eu estava na arquibancada vendo esse jogo. Aí, cara, uma coisa que nunca mais vai sair da minha cabeça. O cara saiu na hora que a gente estava saindo, pô, espetacular, foi uma atuação. Eu falei naquele dia que qualquer time, assim, melhor time do ano do Brasil naquela época era o Vasco, né? O Vasco campeão brasileiro, tinha um timaço. Falei, qualquer time que o Tupi jogasse naquela tarde, ele venceria. Ele venceria. Porque foi um jogo perfeito. Foi. E aí,
um torcedor saiu assim, aí não tem graça. 7-1, eu gosto de vir aqui, 1-0, um jogo apertado. Ah, não tem jeito. Foi 8-1. Foi 8-1. 8-1. 8-1. 8-1. Isso. Mas aí, continuando em relação à minha história no futebol, aí em 98, o Luiz Cláudio foi embora, foi trabalhar em outros clubes. Eu fiquei ainda em 98 no Tupi. Então, de 96 a 98, eu tive trabalhando no futebol profissional do Tupi. Em 99, eu fui para Goiás, eu fui trabalhar no Anápolis de Goiás. Na época era uma equipe grande do estado de Goiás, o Anápolis tinha acabado de ser vice-campeão goiano, um clube com uma estrutura sensacional. Eu até digo, naquela época, hoje é mais comum os sem treinamentos. Naquela época, eu acho que o sem treinamento que o Anápolis tinha, 10 equipes do Brasil não tinham. Naquela época, por exemplo, nenhum clube do Rio tinha um CT. Nenhum clube do Rio. Em São Paulo tinha o São Paulo e o Palmeiras, somente. E aí tinha lá no Rio Grande do Sul, eles já tinham, em Belo Horizonte já tinham, mas fora isso, o Goiás mesmo já tinha, e o Anápolis tinha uma estrutura sensacional. Então, foi excelente, fiquei lá durante 5 meses, fizemos uma campanha também. Quando eu saí de lá, a gente era vice-líder e tínhamos perdido apenas um jogo no Campeonato Goiano. Só que coisa de futebol, né? Coisa de futebol profissional. Fiquei 5 meses no Anápolis, eu tinha contrato de 1 ano, fiquei 5 meses. Desses 5 meses eu recebi apenas a metade do primeiro mês. Então foi algo que me desiludiu um pouquinho com o futebol profissional. E ali, né, eu já estava casado, a minha filha já ia nascer, e não tem como um pai de família ficar 5, 4 meses sem receber. O que me segurava na época é que como eu tinha saído do Tupi, ainda eu tinha um acordo com o Tupi sobre coisas que o Tupi me deviam ainda, então eu ia recebendo aquilo, era o que me segurou na época. Então essa foi a minha história do futebol profissional, porque a partir daí eu desinteressei. Eu falei, eu tenho que buscar outras áreas dentro da educação física. Então, recebi várias propostas ainda, sempre, eu até brinco, até 2010 eu lembro ainda de receber propostas, sendo que futebol profissional eu parei lá em 2000, né? Eu até voltei para o futebol, em 2000 eu trabalhei no Sub-20 do Tupi, também um timaço, uma campanha sensacional no Campeonato Mineiro, mas foi a minha última experiência no futebol profissional. Só que o treinamento esportivo e a preparação física está dentro de mim. É algo que eu gosto muito. E a partir de 99 eu tive uma nova experiência que foi no futsal, né? Que também foi algo novo para mim, ainda mais naquela época. O futsal, até hoje ainda a literatura do futsal é bem pobre. Em relação à preparação física, né? Hoje lógico, está muito mais fácil, hoje a internet ajuda a gente demais, mas quando eu fui trabalhar com a preparação física do futsal em 99, eu também tinha voltado de Goiás, aí o Luiz Cláudio, que foi preparador físico comigo no Tupi, no futebol do Tupi, ele estava trabalhando com a seleção de São João Nepomuceno, como preparador físico, e ele teve outra proposta de futebol de campo. E resolveu ir embora e me indicou como preparador físico do futsal. Aquilo ali, para mim, foi uma mudança enorme, né? Porque o futsal era outro esporte, né? Em relação ao futebol. Às vezes as pessoas acham que são muito parecidos, né? Realmente a essência dele é parecida, só que em relação ao trabalho do preparador físico nesse sentido, ele é muito diferente.
são esportes, o futebol e o futsal são esportes em relação à demanda energética, a prioridade em relação às valências. As valências são muito diferentes. Então eu abracei algo que eu desconhecia a fundo, né? Na faculdade nem disciplina futsal a gente tinha, né? Eu fiz futsal na faculdade, foi uma especialização, não, foi a matéria eletiva, né? Que você escolhe algumas para fechar a sua grade. E então não existia muita coisa sobre futsal. Ali foi interessante que eu falo da criatividade do profissional também. Eu falei, opa, e agora? Como que eu vou trabalhar o futsal? A hora que eu fui atrás de livros, só existia um livro. Para você ter uma ideia, Juliano, em relação à preparação física, hoje tem 3 livros no Brasil de preparação física de futsal. Então é muito pouco ainda. Então, internet não existia, né? Não existia internet naquela época. Ela estava então, capengando, foi quando capengando, capengando mesmo, foi quando começou, muito. assim. Exatamente, mas você não achava um artigo, por exemplo, sobre preparação física de futsal. Então eu comecei a adaptar, foi aonde também eu acho que eu cresci muito em relação à preparação física do futsal, que eu tive que estudar. E aonde eu fui procurar esse conhecimento? Eu falei, eu tenho que procurar em outras modalidades para eu começar a adaptar o futsal. Eu estudei muito preparação física de basquete, de handebol menos, mas também alguma coisa. Do hóquei, sabe? Eu encontrei alguns... Tinha mais livros, por exemplo. Eu encontrava livro falando de hóquei, mas não encontrava de futsal. Então aquilo ali foi muito importante e fez eu apaixonar pela modalidade também. Aí em 99 e 2000 eu trabalhei com futsal na seleção de São João Nepomuceno. 2001 eu trabalhei no Tupi, foi a minha primeira experiência no Tupi no futsal, foi no ano de 2001. Até que a partir de 2002 o negócio ficou mais sério. Foi a criação da equipe adulta do esporte para disputar o Campeonato Mineiro e a torneio Rio-São Paulo-Minas, que era um dos campeonatos mais fortes de futsal do Brasil, né? Naquela época reunia algumas equipes de Minas, São Paulo e Rio, e era uma competição fortíssima, com vários jogadores da seleção brasileira. Nós jogamos, por exemplo, contra o Banespa, que tinha 6 jogadores da seleção brasileira na época. Então, assim, e foi algo diferente, porque foi um clube, naquele momento, mais profissional. Então, no esporte, eu trabalhei como preparador físico de 2002 a 2006, né? Nesse período tiveram algumas mudanças de objetivo do clube em relação ao futsal. Como eu disse, em 2002 foi mais voltado para equipe adulta, disputando grandes competições. Foi um ano onde nós vencemos o Campeonato Mineiro do Interior de futsal, que foi um título inédito, que infelizmente até hoje é o único título de uma equipe de Juiz de Fora em relação ao Campeonato Mineiro adulto, né? Infelizmente nós não tivemos depois disso outros títulos. Conseguimos o título inédito também na época da Copa TV Panorama, que era uma competição fortíssima em nossa região, né? Conseguimos o título inédito em 2006 também do Jime, que também era uma competição que o Juiz de Fora sempre chegava e nunca tinha ganho. Então foi assim, esse momento do esporte, que foi de 2002 a 2006 também, foi excelente em relação ao futsal. Até que em 2007 eu fui para a BB. A equipe de futsal do esporte ela acabou, e a BB também tinha uma equipe, já vinha com um projeto desde 2005, fortaleceu muito em 2006, inclusive
vários jogadores que eram do esporte foram para a ABB, né? Tanto que nós, timaço, e nós no esporte montamos um time de molecada. Só que essa molecada era brincadeira, né? Entre essa molecada tava Léo Santana, que hoje, né, tá jogando na Espanha, não é o Pozo, seleção brasileira. Tinha Ramon, que está há vários anos também jogando na Tailândia. Felipe, Diego, Pablo. Então, assim, era um time de moleque, mas a molecada com um potencial enorme. E então, em 2007, eu e mais essa molecada, nós fomos todos para a BB, que já estava desenvolvendo esse projeto excelente também, com o Marcelo, com o Toninho, o Ivan já era treinador, e lá já tinha outros feras, né, que era o caso do Romualdo, já estava ali, que também hoje joga na Tailândia, né? Já estava ali o Fabiano, o Léo Aleixo. Então, assim, aonde juntou a nata do futsal de Juiz de Fora, e foi um projeto excelente. Então, na BB também, eu trabalhei como preparador físico de 2007 até 2010, que infelizmente foi aonde o projeto também acabou. Aí questões políticas dentro do clube, eleição, esse tipo de coisa, são coisas que muitas vezes, infelizmente, no esporte amador a gente vê acontecer, né? Questões de patrocínio, questões políticas dentro dos clubes, e de uma hora para outra nós já vimos o Santos campeão da Liga Nacional na segunda-feira já não existir mais, e isso acontece no Brasil inteiro, né? Aí no segundo semestre de 2010, ainda fomos para o esporte, como acabou na BB, o esporte, no final do ano, que a gente disputar a Liga Carioca de Futsal, o esporte deu-nos a oportunidade de continuar o trabalho para terminar o ano de 2010. Aí eu fiquei um bom tempo fora do futsal, até porque o futsal Juiz de Fora caiu muito depois do término do projeto da BB, né, em relação às equipes de competição, principalmente a adulta, né? Até que em 2018 eu tive uma nova oportunidade no futsal adulto, que foi com o Tupi, que é um projeto sensacional também, que infelizmente no ano de 2018 ele acabou, mas era um projeto que estava cada dia subindo mais, com objetivos grandes, mas infelizmente ele acabou. Mas foi também uma experiência sensacional, com estrutura excelente, com a equipe do interior, tudo que nós precisávamos para realizar o nosso trabalho com qualidade nós tínhamos, uma comissão técnica de muita qualidade, muita qualidade. Fizemos também campanhas excelentes, tivemos a oportunidade de disputar a Copa do Brasil, né, que foi algo sensacional, tanto que tivemos 2 jogos contra o Corinthians que ficaram marcados, todo mundo sempre lembra desses jogos, principalmente o de Juiz de Fora, o ginásio da Faifide lotado, o Corinthians também, uma das melhores equipes do mundo de futsal, né, com vários jogadores de seleção brasileira, e fizemos um jogo sensacional contra o Corinthians. E ali, por enquanto, aí, com o término do projeto, né, aí eu saí do futsal, já que não tem outra equipe adulta no momento dentro de Juiz de Fora, né? Mas essa é a história em relação ao futebol profissional e o futsal também. Em vários momentos, futsal profissional. Pô, top, sensacional. Eu me lembrei desse de 2007 aí, o time era tão novo que vocês disputavam, ganharam a Copa Bahamas desse ano, com a molecada também, não sei, era um time juvenil, não sei se tinha alguns desses meninos que jogaram lá, mas eu lembro que até as semifinais foram na ABB, e eu trabalhava na cidade de Chácara, e meu time disputou a outra semifinal.
eu, enquanto professor e treinador lá, a gente perdeu para Matias de 5-3. E é um time... Na Copa, esse ano aí na Copa Bahamas, nós jogamos a categoria sub-20. Mas a nossa equipe sub-20 era a equipe adulta. Foi a equipe, por exemplo, que foi campeã da Liga. Nós ganhamos, fizemos uma final sensacional contra a BB, que a gente brincava a BB los Galácticos, né? Por causa dos jogadores que tinham uma qualidade sensacional, né? Que eu falei, Romualdo, Fabiano, Gabriel, Júnior goleiro, então uma equipe sensacional, e a gente com a molecada, que era juvenil. Nós tínhamos a base nossa, era juvenil, somente no campeonato da Liga que nós tínhamos 2, 3 adultos. O restante era molecada. Então, esse ano aí foi marcante demais. Até hoje ainda a gente... depois nós jogávamos, estávamos todos juntos, né, na BB, mas até hoje ainda tem encarnação. Sempre está um zoando o outro da final da molecada contra os Galácticos. Você falou de encarnação, vou até aproveitar para puxar um gancho aqui. Cara, conta aí uma ou outra resenha, alguma história aí engraçada nesse período todo que você já tem enquanto profissional aí, que já está quase chegando, né, a 28 anos aí enquanto profissional da área e tudo. Conta aí algumas histórias, que aquelas que você, igual você fala, que você tá lá e de repente você não consegue, você começa a rir e aí você não para. Cara, essas histórias, essa resenha tem demais, cara. Eu até costumo falar, quando as pessoas perguntam, pô, você sente falta? Eu falo, sinto falta demais do treinamento, né, do dia a dia. Esse dia a dia é incrível, né? Tanto foi assim nas equipes de futebol profissional que eu passei, nas equipes de futsal, em todos os grupos, sempre surgem variadas histórias, muitas inesquecíveis. É isso mesmo, de vez em quando, pô, você está no lugar, você lembra uma assim que... Você lembra alguma que marcou muito. Cara, mas são inúmeras. Deixa eu ver uma assim que é mais rápida. Coisas, né? Cara, porque assim, são inúmeras mesmo. Deixa eu ver uma que dê para contar. Pô, aí sempre teve muita zoação, sabe? Sempre um sacaneando o outro. Se não tiver ligado, vai sobrar para você, cara. Eu lembrei uma aqui do Gime de 2008, Ipatinga. Primeiro que foi um Gime sensacional. Nós ganhamos, foi quando nós fomos, como eu disse, nós ganhamos a primeira vez em 2006, né? E depois, em 2008, fomos bicampeões. Uma equipe sensacional, com essa equipe da BB, foi em Ipatinga, foi uma saga também para disputar esse Gime. Ganhamos na final da equipe de Salinas, que era uma equipe de altíssimo nível, tanto que uma equipe que disputava Campeonato Mineiro, a hora que ela ia jogar contra o Minas era de igual para igual, né? E nós tínhamos perdido da equipe de Salinas aqui pelo Campeonato Mineiro, perdemos em Juiz de Fora por 7-0. Nós não vimos a cor da bola. Se tivesse doido para o jogo acabar, se tivesse mais meia hora, tinha sido 14. Então, e nós fomos jogar contra essa equipe lá no Gime. Então, fomos campeões, ganhamos deles 2 vezes, tanto que quando a gente ligava para cá, falava, ganhamos de Salinas. Aí perguntava assim, estavam completos? Era a primeira pergunta que todo mundo fazia. É o mesmo time? Sabe? Porque deram passeio. Mas, enfim, é história. Só estou chegando, porque foi um ano sensacional. Até para a gente chegar lá foi muito complicado. No dia do primeiro jogo, nós chegamos 20 minutos antes de carro, com 3 carros, porque quando nós fomos, a hora que nós íamos viajar, era uma van que não cabia 8. Só que tinha material, éramos uns 12 atletas, mas eram uns 16 para viajar,
uma van que não cabia nada. Então tivemos que ir rápido em casa, pegar o carro. Aí, nessa viagem, um dos carros estourou o motor. Então, assim, nem todo mundo chegou na hora do jogo, nem o técnico. Eu fiquei de técnico, eu como preparador físico, tinha 5 atletas de linha e eu como técnico. Mas só para a gente não perder WO. Mas, enfim, uma história desse Jimmy, eu estou acabando contando como foi o Jimmy, uma história engraçada aconteceu com o Ivan, que era o treinador, né? A gente no alojamento, e, pô, eu falei, sempre um sacaneando o outro, e se desse mole, a gente sacaneava. Pô, aquela época, colchão inflável no alojamento, cheio de colchão inflável. E quando o Ivan saía do alojamento, a gente esvaziava o colchão dele. E ficava quietinho. A gente esvaziava. Era o Fabiano e eu, eram os responsáveis por isso. O Fabiano chegava na porta, dava uma olhadinha, aí eu esvaziava o colchão. Aí, pô, toda vez o Ivan ia deitar, pô, o colchão tá vazio. Aí ele pegava a bombinha, vapo, enchia o colchão. Tá bom. Aí, pô, ele saía, passava, e o Jimmy era uma semana inteira aquilo ali. Isso começou no primeiro dia. Ele saía, a gente esvaziava. Eu ia lá, o Fabiano olhava, eu esvaziava. Chegava o Ivan, pô, tá vazio. Aí ele, vapo. Ele falou, pô, eu acho que esse colchão tá furado. Aí eu ficava falando assim, não, Ivan, com certeza, tá furado, cara. Tem que achar esse furo. Aí ele, a hora que ele tava ali, ele achava estranho. Porque a hora que ele tava deitado, ele não esvaziava. Pô, passava a noite inteira. Eu falei, pô, estranho. O colchão só esvazia quando eu não tô. Aí eu fui e criei uma teoria. Não, Ivan, porque é o seguinte, quando você está deitado, provavelmente você está deitado em cima do buraco. Aí aquilo foi. Aí ele acreditou, não, tem razão, essa teoria aí tem razão. E ele saía, esvaziava, ele saía, ficava muito puto e ficava com aquela bombinha, vapo. E a galera segurando para não rir. Aí, rapaz, tem um dia que ele deu uma pelada. Eu falei, Ivan, o colchão tá furado. Ele, não tá furado não, bobo, não tá furado não. Eu falei, não tá, então tá bom, não tá não. Aí passou, cara, e, pô, vamos falar com ele ou não? Ele tá sofrendo, enchendo o colchão 3 vezes. Ele falou, não, nós só vamos falar no último dia. Cara, e assim foi. 7 dias, umas 4 vezes por dia, o Ivan enchendo o colchão. E a gente só contou essa história depois que a gente chegou como campeão dentro do alojamento. Foi muito engraçado. E todo mundo fez montinho em cima deles. Zoou ele. Cara, mas futebol, essa convivência diária, isso tem muita história, cara. Tem várias, cara. Tem várias. Teve uma outra do futebol também, essa é rápida. A gente no Tupi, na Série C de 97, pô, Tupizinho só viajava de ônibus. Aonde a gente ia de ônibus. E, até Florianópolis nós fomos jogar, fomos de ônibus. Aí, pô, surgiu a oportunidade de ir de avião. Aí a gente tinha um jogador, Balinha. Balinha era um ponto esquerdo. O apelido dele era Balinha porque ele parecia com o técnico, né? O Jair Bala. A gente falava que era filho do Bala. Aí virou Balinha, até mesmo depois como jogador se tornou Balinha. Aí, cara, pô, vai viajar e tal, a gente ia pra Maceió. Aí, pô, o nome do Balinha tava na lista, né? Aí eu chamei o Balinha. Pô, você tem passaporte, cara? A gente vai viajar de avião, tem que ter passaporte. Sacanagem. O Balinha, pô, coçou a cabeça, ficou preocupado. Nossa, eu não tenho passaporte, não. Aí, rapaz, aí, papo vai, papo vem, ele tá andando pra lá preocupado, andando para cá preocupado, e a gente dentro da sala da comissão técnica. Pô, eu tinha até esquecido de ter zoado ele em relação a isso. Aí, de repente, ele bate na porta. Ô Bala, posso falar contigo? Aí o Jair abriu a porta, pode sim. Eu acho que vai ter que cortar o meu nome da lista. Eu não tenho passaporte para voar. Rapaz, ó, o Jair Balas, você é muito burro.
passaporte é só viagem para o exterior. Cara, mas história tem demais, cara. História tem demais. Se a gente fizer uma live falando de história, a gente vai ficar 48 horas, cara. Tem muitas Eu outras. imagino, com certeza, pô, sensacional. É, Essa aí do Balinha foi sacanagem também. essa foi. Você falou dois caras aí sensacionais também, que acabam marcando você também, né? O Ivan, né? Que é e o Jair Bala, né? Ah, sim. Foram dois treinadores, o Jair no futebol de campo. Eu tive o prazer de trabalhar com ele em 96, 97 no Tupi. Um cara sensacional. É um cara que tem uma história linda no futebol, né? Foi jogador do Santos, da época do Pelé, jogador do Flamengo, no América Mineiro, é o maior artilheiro da história do América Mineiro, um cara sensacional. E como treinador, era excelente, principalmente em relação a motivar, a montar uma equipe. O Jair era sensacional, sem contar que era amigo demais, era um cara que ele até me cobrava demais. Pô, eu fui preparador físico com 22 anos, então era muito um moleque, muito novo, então tinha aquelas coisas de moleque ainda, sabe? Ainda precisava amadurecer muito, às vezes eu esquecia que eu era um profissional do futebol, né? E você acaba, ainda mais em épocas boas, você acaba ficando meio bobo com aquilo ali. Nossa, pô, trabalho com futebol. Você chegava nos lugares, as pessoas te conheciam e tal. Então ele me chamava muita atenção, sabe? Ele me chamava muita atenção em alguns aspectos para eu ter atenção, para eu ser o mais profissional possível. Embora no meu trabalho isso é uma coisa que eu sempre prezei pelo profissionalismo, pela seriedade, mas coisas de um menino de 22 anos, né? Então, o Jair foi muito importante, foi um cara que marcou, foi um prazer ter trabalhado com o Jair, e foi muito legal que depois ele acabou ficando muito amigo do meu pai em outras situações, então um cara sensacional. E o Ivan, cara, o Ivan é um cara, igual nós falamos do Tadeu, é um cara ímpar também, né? O Ivan, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele 3 anos, foram os três, de 2002 a 2005 no esporte, né? Foi um casamento perfeito, a nossa maneira de pensar o esporte, a nossa maneira de pensar o futsal, a ética que ele trabalha é algo que eu preocupo muito também, o respeito que um sempre teve pelo outro. O Ivan é um cara sensacional. Depois, aí em 2006, nós tivemos em lados opostos, ele na BB e eu no esporte, né? Ele como treinador da BB, eu como preparador físico do esporte, e também fomos adversários, mas ao mesmo tempo não perdemos a amizade, de encontrar, de conversar sobre o jogo. E a partir de 2007 até 2010, nós tivemos oportunidade de trabalhar junto novamente na BB. E assim, é um cara sensacional, um profissional da mais alta qualidade. Eu sempre digo isso, é um dos melhores profissionais que o Juiz de Fora tem. O Ivan é um cara sensacional, um cara que sempre preocupa com o atleta, né? Não só com o atleta dentro de quadro, não só com o jogador, mas ele preocupa muito com o ser humano, sabe? E isso é uma coisa que eu aprendi demais com o Ivan. Aprendi demais com o Ivan, é um cara sensacional também. E é um cara que eu tenho vontade de um dia ter oportunidade de trabalhar novamente com ele. Ou no futsal ou não, né? Mas eu tenho muito essa vontade de trabalhar novamente com ele. Sim, sim. Bacana demais, sensacional, uma história muito rica e tudo. Antes de eu fazer a pergunta final aqui, para a gente estar encerrando essa entrevista que tá show de bola, uma verdadeira aula sua aí, bacana Um demais. bate-papo legal, né? Bate-papo top. Não, mas é uma aula também, mostrando Sim, ali e tal, muita experiência e tudo. Para quem agora que veio aqui com a gente aqui até esse momento e tudo, para quem te conhece ou não, para aquele menino ou menina que está pensando em fazer educação física ou está lá cursando
os primeiros períodos ali do curso de educação física, o que você diria para ele se ele te perguntasse assim? Quais conselhos você daria? Bom, o primeiro conselho, o primeiro que eu dou é: você tem que gostar muito do que você faz. Eu acho que não é só na educação física, eu acho que é em tudo na vida. Qualquer coisa que você vá fazer, faça com prazer. Então é a primeira coisa. Aquele que já entra numa faculdade, principalmente nós, professores, é menos ainda a gente pensar no lado financeiro, né? Mas qualquer coisa que você escolher na vida, se você for pensar primeiramente no lado financeiro, o tombo vai ser grande, né? Até porque você não vai conseguir, na maioria das vezes, desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. O lado financeiro é consequência, né? Então, ame o que você vai fazer. Ame. Outra, tenha certeza também, tá? Tenha certeza das suas escolhas. Também isso é algo, né, recorrente em qualquer situação da sua vida. Como eu até disse lá no início, né, abraça as oportunidades. Você que está iniciando a educação física ou que pretende entrar na educação física, coloque sempre a sua carinha em tudo aquilo que aparecer. Você sempre vai ser lembrado. Eu contei algumas histórias onde eu fui lembrado por algo que eu já tinha feito. Se as pessoas não me conhecessem anteriormente a eu formar, por exemplo, dificilmente igual eu falei, eu ia conseguir trabalhar com futebol, começar no futebol profissional 2 dias depois de formado, sabe? Isso é só um exemplo, o meu exemplo, mas isso em todas as situações dentro da educação física. As vertentes são muitas. E aquelas que forem aparecendo, vai abraçando, vai abraçando. Quem sabe você vai encontrar o seu caminho naquelas ali. E não perca as oportunidades, sabe? Não deixe de aprender, não deixe de estudar. Muito importante aprender com as pessoas, sabe? Não somente nos livros. Aprenda com as pessoas. Isso é algo que eu sempre trouxe para mim, sempre carreguei comigo. Às vezes pergunta, aí você fala, trabalhei com fulano e tal, pô, você aprendeu muito com ele? Eu falei, eu aprendo com todos. Trabalhei com treinadores, por exemplo, no futebol, principalmente no futsal, os que eu trabalhei no futsal todos de alto nível. Não foram tantos, né? Foi o Henrique, o Túlio, comecei com Batata, com o Túlio, com o Ivan, com o Túlio e com o Henrique. Todos de alto nível. Então, no futsal, mas no futebol de campo, eu trabalhei com menos tempo, mas com muito mais treinadores, né? O futebol tem isso, né? Troca treinadores. Então, eu trabalhei com vários no futebol. Eu sempre digo, você aprende com todos, até aquele que tecnicamente era mais fraco, o conhecimento dele em relação ao futebol era mais limitado e tudo, eu consegui aprender muitas coisas. Você aprende com as pessoas. Pô, quantas vezes eu sentava com um massagista e aprendia coisas sobre o futebol, sabe? Que eu poderia levar para a minha prática. Não só a prática da preparação física, a prática humana. Tá? Você saber tratar um atleta, você aprender a tratar um aluno, sabe? Nós temos esse relacionamento humano o tempo todo, não é? Nós, professores, nós sempre temos esse contato, seja com aluno, seja com pai de aluno, seja com colegas de profissão, seja com direção. Então, são coisas que você tem está sempre atento. Então, assim, o aprendizado acima de tudo, mas que ele não fique restrito aos livros. Tá? Aprenda principalmente com as pessoas e com os seus erros. Nossa, às vezes eu fico pensando assim, quando eu comecei lá atrás,
quando eu comecei, o que eu fazia, o que eu faço hoje, e eu tenho certeza que daqui 10, 15 anos eu vou fazer essa mesma análise do momento atual. Falando, nossa, como que eu ainda tive que melhorar? Eu acho não, isso é uma coisa óbvia, né? Até no nosso último dia, você ainda tinha muito, muito a melhorar. Então é isso, sempre com muita ética, muita responsabilidade, é, procurar sempre traçar o seu caminho. A sorte, ela existe para quem é, procura sempre trabalhar, procura sempre traçar o seu caminho, preparar para quando a sorte, a sorte olhar para você, né? Você está preparado para aquele desafio. Show, bacana demais. Com certeza foi uma baita entrevista aqui, com muito aprendizado, como a gente falou antes. Pô, Viabos, eu quero te agradecer por ter dado seu tempo aí para fazer essa entrevista, falar sobre a sua vida dentro do esporte. A gente pegou lá desde criança e a gente fez uma cronologia, fizemos e viemos até agora aqui. Para mim foi uma honra ter tido esse tempo com você aqui, ter podido fazer algumas perguntas. A gente não é jornalista, nem estudou para isso, mas a gente tenta fazer o nosso melhor. Fico feliz de você estar gostando demais do canal. Quem chegou com a gente até aqui, curta, compartilha, ativa o sininho aí. Vamos seguir, fazer esse canal crescer, porque esse canal é para vocês. Então, a gente vai trazer sempre conteúdo de qualidade, como foi esse aqui com o Jarvis. Eu quero te agradecer, irmão. Muito obrigado, tá? Foi top. Ô, Juliano, eu que agradeço, né? É um prazer enorme, né? Tá podendo participar do seu canal, que eu sou fã do canal e fã seu, acho que não, nem é novidade mais, né? A recíproca é verdadeira. Não só por a questão de nós sermos primos, irmãos, amigos, né? Uma convivência desde pequenininho. Então é um enorme prazer. Até peço desculpa por muitas vezes alongar e tal, uma história vai virando a resenha e a gente vai tentando passar alguma experiência, né? E estou aí sempre à disposição para outros temas, para a gente debater. Vai ser sempre um enorme prazer e eu tenho certeza que esse canal, como ele vem crescendo, ele vai crescer cada dia mais e o sucesso está aí batendo a sua porta. Valeu, irmão. Obrigado. Show de bola. Pessoal, beijo e abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Grande abraço a todos.